Ser arquiteto é. Neste podcast serão abordadas 6 facetas que a atividade profissional de um arquiteto pode assumir, ao ritmo de uma por episódio, partindo da atividade do arquiteto João Álvaro Rocha, ouvir-se-á uma pessoa que, ao falar do seu relacionamento com João, nos introduzirá no mundo de um arquiteto e da arquitetura. Eu nunca fiz isso, mas o João fazia e dois filhos do Dr. Botelho também faziam, que era com o aloiço em movimento saltar. Quando nós estávamos em cima, saltavam. E o João saltou e caiu em cima do braço. Mas não aconteceu nada na altura. Até que, passado 2 ou 3 dias, ele queixava-se um bocado, mas a minha mãe não disse nada nem ao meu pai. A minha avó é que percebeu, ao oferecer uma camisola, que ele tinha o braço partido. Porque ele não disse nada. Estava ali a aguentar as dores e depois andou com o braço engessado, o que também dava um certo status na altura. Pois, isso tu devia ter que idade? 6, 7 anos? Por aí. Porque o João sempre disse que queria ser arquiteto desde pequenino. Eu me lembro, porque desde pequenino eu nem sabia o que era um arquiteto, mas eu lembro sempre dele dizer isso. E não sei de onde é que veio a motivação, e nunca ouvi dizer que queria fazer outra coisa. Jorge Rocha, o único irmão de João, matemático, fala sobre a infância, sobre a relação com os pais, os amigos e momentos únicos, sempre tendo como pano de fundo a cidade de Viana do Castelo em que ambos nasceram. Com idades muito próximas, Jorge é apenas um ano mais novo que João. Partilharam brincadeiras, experiências, interesses e amigos, sobretudo durante a infância. O 25 de Abril dita um afastamento que se prolonga até a idade adulta, na qual se reencontram no respeito e admiração mútua. A entrevista é conduzida por Maria da Conceição Melo, que, sendo mulher de João, partilhou desde 1980 a vida da família Rocha, tomando por isso um tom de conversa em que as recordações e opiniões se cruzam e confirmam. No início deste episódio, Jorge diverte-se ao relembrar as brincadeiras e travessuras próprias de uma infância feliz. Relembra a determinação precoce de João pela arquitetura, o seu gosto pelo desenho, o rigor e precisão com que construía as brincadeiras. A figura do pai, pintor, ceramista e professor, com um gosto particular pela história, está muito presente no destino dos 2 filhos, deixando à mãe o lugar de cuidar e proteger, mesmo quando mais tarde assume as funções de gestão na fábrica da cerâmica de Evica. Ser arquiteto é ser irmão. Estavas-me a dizer que ele, com o teu pai, que na altura da adolescência, mesmo antes do 25 de Abril, começou a ter uma relação mais difícil. Foi. Mas depois foi sempre. Qualquer assunto criava atrito. E a minha mãe moderava muito aí. Mas tinha mais qualquer assunto em qualquer domínio. Em qualquer domínio. Bem, quando então era arquitetura, quando João foi para a faculdade, para as Belas Artes, na altura, quando foi para as Belas Artes, aquilo era atritos. Mas o teu pai não queria que ele fosse para Belas Artes? Não, eles começavam a falar de arquitetura, porque eles atiravam nomes e não percebia nada daquilo, pronto. E falavam de estilos e correntes, e eu não percebia nada. Mas notava intransigência dos 2 lados. Mas o João herdou também um bocado essa exigência. Quando éramos pequenos dávamos muito bem e brincávamos muito. E brincavam com os pais também? Ou brincavam os 2? A minha mãe, não me lembro dela brincar. Connosco não me lembro de nada. Nem contar alguma coisa mais divertida, não. Sempre ali no papel dela, muito assumido. E o meu pai inventava umas brincadeiras, mas depois não brincava connosco, mas inventava umas brincadeiras, por exemplo, com os cartuchos da caça, que eles metiam nos dedos e fazia figurinhas, que eram os meninos de Otinha. E fazia aquilo fazia barulho. Nós gostávamos imenso daquilo que fazia barulho. Depois os cartuchos tinham-se acumulando. Porque é que se acumulavam? O meu pai comprava e no início enchia-os. Tinha o chumbinho, tinha a bucha, tinha a pólvora e aquele explosivo de trás. Ele tinha isso tudo e enchia os cartuchos em casa. Depois deixou-se fazer. Portanto, e nos apanhava as embalagens todas e iam para casa. E, portanto, na primeira fase eram os meninos de Otinha. Punhamos nos dedos, andávamos ali a fazer brincadeiras. O que é que tem a ver com a Otinha? Dotinha. Dotinha, não sei de onde é que veio o nome. Provavelmente foi o meu pai que inventou. Depois, a seguir, viraram exércitos. Nós punhamos assim muitos, e depois com as peças de Lego, cada um tinha o seu exército, tirávamos tudo abaixo. E havia hierarquia. Havia a hierarquia do exército, havia dependendo dos cartuchos, porque havia uns que eram mais raros. Então, era o capitão, sei lá, sargento, dependia do cartucho. Os mais vulgares eram os soldados. E isso passávamos horas nisso. Montávamos o exército, depois cá aquilo ficava montado de um dia para o outro.
E o primeiro que não era Lego, era Montini, que era uma marca também das peças tipo Lego, das primárias, foi-nos oferecido no ex-aluno do meu pai. Ainda moravam, Santa Luzia, aquela caixinha, e nós ficámos os dois apaixonados com aquilo. Então o João... Fazer as construções. Fazer as construções. Aquilo não tinha nem janelas nem nada. Aquilo eram só paralelepípedos de vários tamanhos. E uma base maior. E depois, a partir daí, nós imaginávamos coisas. Fazíamos aviões e carros. E o João fazia muito bem. Aqueles telhados assim inclinados, encaixando as pecinhas. Aquilo tudo bem calculadinho. Os meus cálculos não davam certo. Os deles davam sempre certo. E, portanto, nós ganhamos esse gosto com esse Montini e depois o meu pai levou para casa o Lego. E foi uma coisa que ele sempre estimulou. Portanto, fomos, não sei se ainda existe alguma coisa, temos com a minha mãe que deu aquilo tudo. Esta foi uma oferta, uma prenda de anos da José Casimiro, em 1970, portanto, o João tinha 11 anos. Este José Casimiro era amigo dele, e depois eu tinha um mais novo. O senhor tinha passatempos. Um que nós aproveitamos, que era uma pista de carrinhos, daqueles maiores. Tinha uma pista imensa e o senhor brincava com aquilo. Era ele e os filhos. Isso eram outros interesses do João. O João adorava isso. E tu não? Eu adorava fazer uns joecos, os mais pequeninos. Mas o João as pistas não? As pistas sim. Também Era as pistas dos comboios, adorava aquilo. Agora, nunca desta escala. Desta escala havia uma pista dos bombeiros, no primeiro andar dos bombeiros, imensa, e eu acho que o João ia para lá. E tratava dos carros. Pois, e continuou a tratar toda a vida. Mudava aqueles contactos, aquela coisa toda, e o motor. E ele levava isso mesmo a sério. Esse ficou aqui, mas eu tenho lá em casa há muitos mais, inclusivamente até morrer. Pois lá tem uma pista, ele ver. É uma pista e tem imensos carros para montar e coisas que comprava para montar e desmontar. Estes eram caros. Este era um gosto caro, um passatempo caro. E como é que arranjavam dinheiro para isso? Tínhamos uma semanada, não sei. Não sei. Isso eu não sei. Às vezes eram prendas, não é? Pois. Mas estes maiores eram caros, eram bastante caros. Mas foi aí que teu pai começou a fazer cerâmica? Não, eu já fazia antes numa fábrica de cerâmica, na Serral. E depois aí é que fez um forno na garagem, fez um forno, e começou ele a cozer as peças, e tinha uma roda de oleiro, tinha um oleiro lá, que fazia as peças. Depois tinha imensas que não estavam cozidas, estavam no sótão. Isso é impossível esquecer, porque nós íamos lá de vez em quando e partíamos uma. Por o meu pai que nos chamava e punhamos lá, íamos os dois fazer lá a peça. Eu depois ensinava como é que tinha que amassar o barro e isso. E depois indicava-nos os vidrados. Era um trabalho de família, porque a tua mãe também trabalhava A minha mãe pintava mosaiquinhos, que eles na altura faziam uns mosaicos, talvez que 3x3, 4x4, que eram usados nos puxadores de portas, com isto de madeira. E faziam muitos, mas aquilo era às centenas, e a minha mãe que os pintava todos. Com uma paciência. Isso durante o dia? Durante o dia. Nessa altura não existia a fábrica, ela estava em casa. Porque a fábrica foi criada quando? 69, salvo erro, é a primeira cozedura. E isso mudou muito a vossa vida? Mudou da minha mãe. Porque a minha mãe depois começou a trabalhar, ela já trabalhava em casa, não é? Inclusive na cerâmica, na parte da pintura. Sim. Mas ela passou aí todos os dias para a fábrica. E mudou, a nossa vida também mudou. Passámos a comer na cantina. Portanto, isso não foi logo em 69. Isso foi em 72, para aí, que eu já estava no liceu. Portanto, passámos a comer na cantina, a ter o dia todo para a nossa conta, porque a minha mãe saía muito cedo. 7h30, 8 estava a sair de casa. E depois chegava sempre depois das 6. Portanto, o dia ficava por nossa conta e depois, exatamente, e ela trabalhava. O meu pai saía para almoçar, ela não almoçava lá. A preparação e realização da entrevista foi suportada por brinquedos, desenhos de infância, peças de cerâmica, livros, recolhidos e guardados na casa de Viana do Castelo. Jorge observa estes objetos, que o levam aos anos 60 e início de 70, nos quais os barcos, os comboios, o desenho e a música têm um papel fundamental na construção da vida familiar. Há de haver uma fotografia, e eu sei que o Jorge Nuno tem essa fotografia.
que eu vi uma vez há muitos anos no Facebook, que é no Sá de Miranda, no palco Sá de Miranda, está o João com uma caixa, foi um prémio que ele ganhou de desenho. E andava na escola primária na altura? Era pequenito, né? Não andava na primária, não. Não andava, e estava o palco todo cheio, o João com... Eu acho que era um carro da polícia, mas era assim uma coisa grande, importante. E ele ganhou esse prémio, já na altura. Em Viana? Em Viana. Não sei se era um concurso da Câmara, não faço ideia. Vocês desenhavam muito por observação de... Sim, eu suponho que sim. E os barcos faziam parte da vossa vida também, não? Os barcos começaram a fazer parte da nossa vida a partir de quê? Da altura em que mudámos para Panata. 5, 6 anos. Porquê? Porque havia um amigo do meu pai, um botelho, que morava na mesma rua, que era administrador da empresa de pesca. O Dr. Botelho. O Dr. Botelho, exatamente. E, aliás, havia aqui um desenho de São Rui e nós fomos visitar esse barco. Porque eles faziam... Quando o barco estava quase por entrar no porto, íamos de barquinho até o barco, subíamos e depois vinhamos até o barco atracar. E esses desenhos são capazes de ser motivados por isso. E depois... Eu lembro uma história muito engraçada da aflição que tivemos, eu e o João, porque o João a jogar à bola, não sei se foi o sapato que saiu, não sei o que é que aconteceu, que partiu uma lâmpada. E aquilo foi um acontecimento, não é? Depois foi preciso pagar a lâmpada. No colégio? Sim, foi preciso pagar a lâmpada e tocámos um bocado. Eu fiquei atrapalhado por ele, não é? E ele, naturalmente, porque era preciso dizer ao pai que tinha partido uma lâmpada. Mas aquilo, na altura, era um acontecimento. Não se podia fazer nada. E lembro uma coisa muito engraçada, é que a minha mãe dava-nos uma moeda, não sei se eram 50 cêntimos, não me lembro. Bom, mas eu sei que era uma moeda, para comprar no intervalo comermos um pão com 3 quadradinhos de chocolate, aqueles 4 muito duro. Nós adorávamos aquilo todos os dias, íamos comer aquele pão. Depois, com a mudança do João para o liceu, começámos a afastar mais. Pois, isso é... E eu gostava de música clássica e o João não me lembro na altura de ouvir. De jazz. Jazz eu comecei a gostar mais tarde, um pouquinho mais tarde, lá para os 15 anos. Não me lembro. Lembro mais do rock. Sim. Mas também por influência de outros amigos. E tinham os discos, depois íamos para a casa deles ouvir. O João foi DJ muitas vezes, ia muito ao Luzia Mar e tu não ias, para não? Eu fui uma vez ou outra, fui poucas vezes, mas o João ia muitas vezes. E chegou a organizar festas na garagem, com os discos que ainda existem, com alguns desses. E chegou a arranjar com um amigo que lhe devia dinheiro, fizesse uma mesa de luzes, que ele tinha muito jeito. Depois arranjávamos não vou dizer como é que arranjámos as lâmpadas, arranjámos umas lâmpadas coloridas e depois estava-se lá a fazer aquelas cores todas com a música e era o João que organizava aquilo. Isso Não, naturalmente nem em alturas em que podíamos estar mais à vontade em casa. Isso que é... E eram à tarde, eram festas de tarde. 14, 15? A seguir ao 25 de Abril? Antes. Antes? Antes. Porque a seguir ao 25 de Abril já me afastava um bocado e nessas festas eu estava. Mas era o João que parava aquilo tudo. Eu só colaborei nas lâmpadas. Tivemos que esperar o Natal, não é? Para nos abastecermos. Que é para buscá-las às iluminações públicas. Tudo que era exterior e que estivesse baixo, assim íamos lá calmamente. Não podiam estar ligadas se não estavam quentes, não é? E aquilo de facto tinha um efeito. O Chivas. Foi o Chivas que fez isso. O nome já se vê de onde é que vem, ele também morreu muito cedo. E o Chivas devia dinheiro ao João e depois pagou fazendo essa mesa com contraplacado, com as ligações elétricas todas, um montão de botões, rióstatos, e funcionava bem aquilo. E vocês de música tinham gostos idênticos ou não? Uma parte de rock sim, mas acabámos de fazer compras diferentes, mas também era bom, não é? E não me lembro de conversarmos muito sobre isso. Também não conversavam muito, não é? De música não. Os Deep Purple estavam sempre lá a tocar. O João tinha 1 ou 2 discos. Estava sempre a tocar. E depois, obviamente, o rock tem que se ouvir alto. E nós tínhamos... O meu pai tinha uns giradiscos que era de uma malinha de plástico, que as colunas encaixavam, ficasse uma malinha. E aquilo, a qualidade era fraca, portanto tinha que se pôr alto. Para ser verdadeiramente rock tinha que se pôr alto. Coisa que o meu pai não gostava muito. A minha mãe não se pronunciava.
Eram os meninos, pronto. Se o meu pai não gostava nada daquilo. No 25 de abril de 1974, João tinha 15 anos e Jorge 14. Em plena adolescência, seguem caminhos opostos. Jorge, aderindo ao fervor revolucionário, e João, mais reservado, mantendo-se à margem das convulsões, posiciona-se no lado oposto. A vinda de João para a ESBAP, em 1978, e a de Jorge para a Faculdade de Ciências no ano seguinte, reduziu os encontros familiares. Na vida adulta, os irmãos conversam frequentemente sobre os seus projetos e trabalhos e reencontram-se numa admiração mútua. Para o João, o trabalho do Jorge possui a atração do rigor e da ordem que ele explora como método para projetar. Para Jorge, a minúcia, a complexidade construtiva, a presença física e perene da arquitetura exerce sobre ele um fascínio difícil de explicar. E as questões políticas, vocês também aí divergiram muito porque tu foste para os lados das... Eu fui logo no primeiro de maio, no primeiro de maio, em 74, já lá estava. Na frente, na Praça da República, a praça encheu. Acho que foi a maior manifestação. Mas isso fomos todos. Eu não sei se não foi. Eu não sei. Eu não sei. Eu fui com os meus pais aqui no Porto. Porque o João pareceu-me da parte política ser assim mais neutro, apesar de ter a filiação, de ser assim mais neutro, mais moderado. Enquanto eu fui na onda, completamente. Mas, curiosamente, nunca nos pegamos por causa disso. Nunca houve discussões, não. Nem em casa? Nem em casa, não. Nunca houve assim... Estávamos nos postos, não é? Nunca houve assim discussões ou... Sim, eu quando o conheci depois mais tarde, ele não tinha... Teve sempre uma... Estava sempre numa visão quase que exterior a todas as definições políticas e partidárias, não é? Portanto, estava sempre numa... Eu lembro que na altura o partido onde ele estava, o Estado era simpatizante, eles eram muito ativos e havia confusões sérias connosco. Pois houve, e eu não me lembro de ver o João envolvido nisso. Uma coisa que eu admirava muito no João, e que provavelmente era da profissão, mas era o que eu conhecia, não é? Era a necessidade que havia de estudar determinadas áreas para fazer o projeto. Por exemplo, eu lembro desta última obra que nós chegou a fazer do hospital, ele deu-me falar disso, de como é que tinha que dimensionar aquilo para poder transformar áreas pequenas em áreas grandes. No caso de uma epidemia, por exemplo, ou quando diminui a natalidade, diminuir também a parte pediátrica, sei lá. E eu lembro de estar a falar disso e tudo isso é feito com estudo, não é? Quer dizer, não sai da cabeça, a pessoa tem que ir procurar e aquela central elétrica, central... Comunicações? Sim, que foi já uma obra crujiante, não é? E eu lembro também dele falar disso e que era extremamente complexo. Sim. Mas foi ele, impressionava bastante. Mas era ele que te contava essas... Não, algumas coisas mostrou-me. Por exemplo, as estações de metro, eu lembro de ir a duas e ele mostrar e explicar. E, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito, que é aquela da Maia Suspensa. Passa a Piscina da 14. Sim. Não sei qual é aquela estação. Parque Maia. Parque Maia, pronto. Essa aí, eu lembro-me perfeitamente de irmos ver a estação e ele perguntar-me se eu não estava nada estranho. Eu não. Gostei, mas não. E ele diz-me, não há nada à vista. Da parte técnica. Não havia nada à vista. Um cabo, nada. Tudo devidamente metido na estrutura. E depois eu perguntava-me, e como é que se uma coisa avaria, como é que faz? Aqui tem uma caixa, tem não sei quantos... Tem ali uma complexidade que eu não imaginava que existisse. Não é? Nunca tinha pensado nisso. E ali realmente não tem nada à vista. Tem aquelas máquinas horrorosas, mas isso tinha que ter, não é? Pois sim. E mostrar-me o chão, eu não posso mostrar o chão com os desenhos dele, com os arranjos. Já viste que aqui as peças são diferentes e mais não sei quanto. Pois, tem muito a ver com questões de geometria, sim. E lembro-me que ele fez um estágio na Suécia e que vinha um bocado revoltado porque eles usavam muito computador. E o João, à altura, achava que não era assim que se faziam as coisas, era no estirador. E a ideia que eu tinha é que ele era bastante responsável em relação aos funcionários, por exemplo. Completamente. Essa questão de ter trabalho e de não ter trabalho também depois prende-se com eu ter sempre tido uma atividade em profissão liberal, portanto ele foi sempre responsável pela... E não tinha um ordenado como nós, não é? E isso
sempre lhe criou uma pressão muito grande. Ele vivia muito angustiado, tu vês. Pensava nas famílias ele vivia sempre angustiado, com medo de não ter dinheiro para lhes pagar ao fim do mês. E fazer contas, aquilo era doentio. A idade adulta é recordada através das especificidades e cruzamentos que as áreas disciplinares da arquitetura e da matemática determinam, sempre recordadas com a emoção que o tempo e a memória compõem. Eu vi-o sempre com admiração. Tanto pela determinação, desde muito pequenino, de dizer que queria ser arquiteto, coisa que eu nem sequer sabia o que era, mas eu lembro sempre de ouvir dizer isso, como pelos desenhos que fazia, que admirava, não é? E depois pelas obras que fez e que fazia questão de mostrar sempre, ofereceu-me vários catálogos e eu via sempre aquilo com uma admiração. E sobretudo o gosto que o João tinha em mostrar as coisas. Ele falava daquilo e gostava mesmo, que estava entranhada a obra. O próximo episódio de Ser Arquiteto é Ter Crítico. Quem será este convidado que, noutra língua, nos traduz os códigos da arquitetura? Este podcast é de iniciativa da APJAR, Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha. Conta com o apoio da República Portuguesa Cultura, Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal da Maia. Preparação, realização e edição de entrevistas, Cristina Emília Silva, Maria Conceição Melo. Captação, Pedro Melo Rocha, Sérgio Ribeiro, Francisco Miranda. Sonoplastia, Nuno Loureiro. Tema musical, Miguel Beco. Design gráfico, Estúdio ABA, Joana Rocha e Pedro Mota. Apoio à divulgação, Fundação Instituto Marcos da Silva.